Bom dia, agora sim, pessoal. Deus abençoe muito o nosso dia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais um dia abençoado que o Senhor nos entregou nessa quarta-feira. Que seja cheio da presença do Senhor, que Ele venha mesmo sobre essa live, trazendo alegria de viver, trazendo fôlego de vida, trazendo toda sorte de bênçãos, mas principalmente trazendo a sua presença para o nosso dia, a sua presença na nossa vida, o teu mover, o teu falar, né? Que Ele abra verdadeiramente os nossos olhos e o nosso coração, que a gente nessa manhã esteja sensível ao Senhor, esteja sensível ao que Ele quer fazer em nós. Amém? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar a ler uma nova carta juntos. Quanta coisa o Senhor tem feito, eu sempre falo. O Senhor tem nos dado, né, diariamente muitos motivos para agradecer. Mais motivos para agradecer do que para pedir. Então, que Ele verdadeiramente abra os nossos olhos e traga essa compreensão, sabe? Para que os nossos dias, eles se tornem mais leves. Pensando nisso, eu estava lendo a carta que a gente vai começar hoje, que é a carta de Timóteo, e eu pensei, o que eu vou começar lendo, né? Então eu senti de começar o Provérbios 17, que é um provérbio poderoso. A cada versículo o Senhor fala muito ao meu coração e tem muito a ver com a introdução da carta a Timóteo. Então vou começar lendo ela. Se você está com a sua Bíblia, vou abrir aqui em Provérbios 17. Já está aberto, na verdade. Então, abre aí em Provérbios 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muita briga. Então, primeira coisa, o primeiro versículo de Provérbios 17 já é poderoso. Porque a gente vê, muitas vezes, a casa onde tem muitos bens, muita riqueza, tem um banquete, mas não tem paz, não tem tranquilidade. Então, o Senhor nos diz que melhor é o pouco com o coração alegre, né? Aquela família que está ali unida, que ceia junto, que celebra junto. Então, como isso é importante, mais uma vez, que o Senhor me entregou essa palavra e isso vale para todas as nossas coisas, voltar para a essência. Não é que o Senhor diz que não quer que a gente conquiste e tenha as coisas, não é isso. Mas de nada vale tudo que você conquistar, de nada vale você correr atrás de bens materiais, por exemplo, se você perder a essência dentro de casa. Se você perder os momentos dentro da sua casa, se você perder o amor, né? Você tem aquele momento junto ali com os seus familiares. Isso é a coisa mais preciosa que a gente pode ter, né? A gente ter esse convívio harmônico com as pessoas. Então, melhor é um pedaço de pão seco com tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Gente, esse versículo aqui, muitas pessoas às vezes não compreendem o que é Salomão. Provérbios foi escrito por Salomão, o homem mais sábio, né, da história, segundo o coração de Deus. E o que ele está dizendo aqui? O servo sábio, ele está literalmente falando sobre o servo. Pense então, uma pessoa que trabalha na casa de alguém e ajuda a cuidar de seus filhos. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Então, ele vai ter a honra, sabe, dentro da casa da própria pessoa. Isso aqui, Salomão está sendo bem assim, ao pé da letra mesmo, dizendo, olha, honre as pessoas. Então, honre onde você estiver. Se você, né, trabalha cuidando das pessoas, se você cuida da empresa de alguém, honre aquilo como se fosse seu, sabe? Que você vai ser honrado. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Gente, isso aqui é muito legal, porque como que você vê se algo é ouro puro?
você tem que colocar no fogo. Se aquilo queimar, né, derreter, é porque não é ouro, é bijuteria. Então, o Senhor está falando exatamente sobre isso. Se você quer provar que uma joia é verdadeira, que o ouro é verdadeiro, que é ouro puro, você coloca ele no fogo. Você faz uma prova ali, a prova de fogo, literalmente, para provar a validade. Agora, como que o Senhor prova o nosso... Mas quem prova o nosso coração, né? Como que a gente vai provar o coração das outras pessoas? O Senhor é quem prova. A única pessoa que sonda e que o Senhor nos diz, né? Em Provérbios também. Nós estamos lendo Provérbios 17. Que os olhos do Senhor estão por toda parte. Então, sabe aquilo que você faz às escondidas? Que às vezes você tá ali... Ah, não, ninguém tá vendo. Cuidado. Ninguém humanamente dizendo, mas os olhos do Senhor estão por toda parte. Então quem prova o seu coração, quem vai provar o seu coração e das pessoas que estão ao seu redor é o Senhor. Por isso que o Senhor, ele sempre nos diz, ore. Antes de tomar qualquer decisão, ore. Quando você está num relacionamento, antes de casar, ore com a pessoa. Durante seu namoro, a gente está perdendo isso, né? Durante o namoro, durante o noivado, é tempo de oração. Senhor, desperta. Se tem algo que eu não consigo ver, que o Senhor desperte para que eu veja. Abre os meus olhos, prove o coração daquela pessoa. Como que muitas vezes o Senhor nos coloca à prova? Em momentos difíceis, em momentos de tentação, em momentos de deserto, né? Então, muitas vezes o Senhor vai nos colocar à prova. Então, como a gente precisa ficar atento e como a gente precisa orar antes de entrar em qualquer coisa. Porque muitas vezes a gente pensa que conhece alguém pelas aparências e as aparências enganam. Então, a gente se deixa levar facilmente. E aí, quando você pede para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos, faz uma oração sincera. Olha, o que verdadeiramente essa pessoa quer? Me prova. Então, o Senhor que vai colocar o coração da outra pessoa à prova. Não tente fazer você, né? Muitas vezes a gente fica tentando colocar a pessoa, fazendo provações com as pessoas, com a nossa própria mão, com a nossa própria força. E isso não vai dar certo. Então peça para o Senhor e descanse nele. Fala, Senhor, abre os meus olhos e prove o coração daquela pessoa para que eu consiga ver o que verdadeiramente ela quer, o que verdadeiramente eu posso esperar dela. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque a pessoa que ela não tem sabedoria, ela vai dar o quê? Ouvidos às pessoas más. Sabe aquela fofoca? Assim, que você fala assim, ah, não tem nada a ver. Como, gente, notícia ruim causa um despertar nas pessoas, né? Domingo, a gente tem o hábito aqui em casa de tomar café todo mundo junto. E aí, a gente ligou a TV. Eu falei, nossa, que falta de paz. Era melhor ter mantido a televisão desligada. Porque era só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Aí, de repente, apareceu uma notícia boa. Falando de um menininho que tinha saído do hospital. Enfim, uma notícia boa. E aí, a gente parou pra assistir a notícia. E eu falei, olha só, em meio a 20 notícias ruins, uma notícia boa. Mas por quê? Porque as pessoas, elas são movidas por coisas ruins. Como nós somos movidos por isso? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Você nem sabe se aquilo é verdade, que é a fofoca, né? Você nem sabe se aquilo é verdade, você fica sabendo de uma coisa, nem sabe pela boca da própria pessoa. Porque minha mãe sempre me falou, Isabela, existem 3 versões de uma mesma história. A minha, a sua e a verdade. Então, a fofoca geralmente vem de uma parte, de outra parte, tipo assim, de terceiros. Nem é da própria pessoa. E você nem sabe toda a conjuntura da história. Então, como a gente precisa tomar cuidado, porque isso pode destruir vidas, destruir uma família e outra coisa, destruir o nosso próprio coração, né?
destruir o nosso próprio coração, porque a gente vai alimentando a nossa alma com aquilo. Então, quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Gente, se você zomba de alguém, você não está zombando da pessoa, você está zombando de Deus. Da mesma forma que quando a gente honra alguém, nós não estamos honrando apenas aquela pessoa, nós honramos o Criador daquela pessoa. Como isso é importante! Quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor e coloca ele no lugar certo, a gente fala: Senhor, eu não estou fazendo isso para mérito meu, né? Para mim mesma, não. Mas é porque o Senhor é tão bom para mim. É o mínimo que eu posso fazer, é honrar as pessoas que estão ao meu redor. E da mesma forma que quando a gente zomba de alguém, a gente está zombando o próprio Criador. Quando você critica, quando você só olha os defeitos físicos, estéticos, ou então defeitos, internos da pessoa, você está criticando o próprio Criador. Isso é muito sério. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Isso a gente acha que não, mas é verdade. É muito fácil sorrir com quem sorri. Quando tá em momento de festa, quando tá em momento de choro, né? Tá ali, você se comove. Nossa, a pessoa tá passando por uma crise. E aí você abraça ela e fala: nossa. Aí você começa uma disputa, né? Começa uma disputa ali de quem tá sofrendo mais. Que a gente tem essa tendência também. Ao invés da gente dar ouvidos para as outras pessoas, a gente começa a disputar. Não, mas você não tá entendendo o que tá acontecendo na minha vida. O sofrimento que eu tô passando e não sei o que e tal. Então é muito fácil, né? A gente ficar triste com quem fica triste. Mas a gente também precisa se alegrar com os que se alegram. E tomar cuidado para não se alegrar com a desgraça da outra pessoa. Nossa, aconteceu uma coisa com o tal... Ah, mas também, olha o que ele estava fazendo. Nossa, mas também, olha o que ele fez. Ele plantou isso? Ele não sei o que, a gente já julgando as atitudes da outra pessoa. Não, nossa, que o Senhor tenha misericórdia, né, da vida daquela pessoa. Então, cuidado com o julgamento. Muitas vezes a gente se coloca nesse lugar. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente está se colocando num lugar de superioridade sobre as outras pessoas. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Eu acho esse versículo tão lindo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. São os netos, né? Eu já ouvi uma amiga da minha mãe... se tornou avó. Ela falou assim: eu não sabia que eu conseguia amar uma pessoa mais... Não é que amo mais que os meus filhos, mas eu não conhecia esse amor ainda. É um amor diferente, porque não é um amor de tanta responsabilidade, é um amor puro, né? O amor da avó, do avô pelos seus netos. Então é um amor puro. Então eles são uma coroa mesmo. Quando você dá filhos, dá netos para os seus pais... Isso é maravilhoso. E olha, hoje é dia da avó. Não sabia, que bênção. Como é maravilhoso e é um privilégio. Quem ainda tem os avós, né? São seres realmente iluminados, assim, que tem tanto para nos ensinar na vida. Tanto para nos ensinar na vida. E o Senhor nos diz isso. Então, esse versículo é maravilhoso. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Então, se você é neto, honre a sua avó e o seu avô, né? Você é precioso para ele. Muitas vezes, pela correria do nosso dia a dia, a gente se esquece, né, das pessoas mais velhas. A gente se esquece de dar atenção. A gente não tem paciência. Como tudo que eles precisam em muitos momentos é que a gente pare e escute. Escute. Não tem nada mais importante que você pode dar para as pessoas mais velhas do que o seu tempo. Porque eles têm muito tempo, eles entenderam agora o que eles têm de mais precioso, é o tempo. Então, quando você dá o que você tem de mais precioso, porque você não tem muito tempo, você está começando a sua vida, você não tem muito tempo, algo precioso que você pode entregar para ele é o seu tempo. Então escute, não somente fique ali, né, dando ouvidos e mexendo no celular. Não pare, honre.
Então, se hoje é dia do avô, ó, o Senhor está nos dando um sinal. Se você ainda tem sua avó e seu avô, ligue hoje para ele, né? Mostra o quanto você ama. Tira um tempinho aí, pergunta como tá a vida, né? Não deixa para você, no momento depois que você perdeu, que você não tem mais eles. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Gente, os lábios arrogantes, eu sempre falo isso aqui, que é uma das coisas que o Senhor tem me mostrado tanto, que as palavras elas têm dois poderes, o poder de destruir alguém ou o poder de salvar alguém. Então, da mesma forma que a gente pode usar as palavras para crítica, para ser arrogante, a gente pode usar as palavras para devolver amor para as outras pessoas. Então, como a gente precisa tomar cuidado com isso para não se tornar arrogante, principalmente com as pessoas que estão ao nosso entorno, né? O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobra uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem do que entendimento de açoites em tolo. Gente, quem ama repreensão, quem aceita receber a repreensão, se torna mais sábio. Por quê? Porque é uma pessoa que entende que ela está aqui em evolução, né? Nós não estamos prontos. Então, quando a gente entende que a repreensão ela é importante, a gente aceita, olha só, a repreensão faz marca profunda no homem. É a mesma coisa, o Senhor sempre nos diz isso, olha, só quem ama, cuida. Quem ama, cuida, então quem ama, repreende. Como os pais fazem com os filhos, assim Deus também faz na nossa vida. Ele nos ama tanto que Ele tem um zelo e cuidado pela nossa vida. Então Ele nos repreende em momentos que precisa, sabe? Ele nos corrige nos momentos que nós precisamos de correção. Então, como nós precisamos entender, aprender e aceitar a correção de Deus, a correção de pessoas que estão à nossa frente, a correção de pessoas, né? Que muitas vezes vão falar com você e vão te dar um toque. Ei, você me machucou nisso, ei, isso do jeito que você fala, né? Então a gente precisa entender, aceitar e também transformar as nossas atitudes, não somente ouvir, né? Mas a sabedoria, ela não vem só do ter muito conhecimento. Quem é verdadeiramente sábio é quem muito sabe, ou às vezes nem muito sabe, mas muito pratica, muito se coloca em prática. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, mas você ser uma pessoa tola nas suas ações, nas suas atitudes. Então, uma pessoa sábia é aquela que pega o conhecimento e transforma em atitudes. O homem mau só perde para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor encontrar uma ursa na qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Gente, isso aqui é muito legal, esse versículo, porque Salomão, a sabedoria de Salomão era tamanha que ele conseguia ter um olhar sensível para a natureza. Então ele passou a observar mais a natureza. Não somente ver o que as pessoas veem, mas ver além. E aí, aqui ele fala, melhor é encontrar uma ursa na qual roubaram os filhotes, porque a ursa é um dos animais mais perigosos, que mais protege os seus filhos. Então, ela se torna muito, muito perigosa, né? Proteção, mãe ursa mesmo. Então, é melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Porque um tolo que é insensato, gente, ele vai destruindo tudo. Ele vai destruindo tudo. Você já conhece alguém assim? Sabe? É uma atitude, parece algo inofensivo. E sempre começa assim. O tolo age de forma sorrateira, né? Vai com uma atitude. De repente aquilo ali vira um desastre. E aí Salomão até fala isso aqui, olha. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Eu tenho um temor tão grande quando o Senhor diz jamais. Quem retribui o bem com o mal, jamais
deixará de ter mal no seu lar. Isso aqui é um ato de ingratidão. Quando o Senhor te entrega bênçãos, e sabe o que você faz? Você retribui com murmuração, você retribui com atitudes tolas, você retribui não sendo grato. Isso jamais, deixará de estar em você. Você finca algo ali de mal no seu coração, na sua vida. Então, o temor que a gente precisa ter. E aí eu vou ler esse último versículo aqui pra gente ir lá na carta... pra gente não atrasar tanto a live. Mas olha, começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Então, como isso é sério, Você começar, não deixe que a discussão vire uma briga. E igual você tá na represa. A gente já viu, acho que foi no ano retrasado, não foi? Que aconteceu em Brumadinho. Uma brecha pequena, quando se abre, a água, ela é tão forte que ela arrasta tudo. Então, começar uma discussão é como abrir uma brecha pequena. Só que a água, ela é tão forte, as palavras, elas têm tanto poder, que aí de repente você não consegue mais conter aquilo. Você não consegue mais conter aquilo. Então, aquela discussão que parecia boba, que parecia inofensiva, de repente vai destruir casamentos, vai destruir lares, vai destruir trabalhos, vai destruir uma vida. Então, como a gente precisa conter ela e ser humilde o suficiente para saber a hora de parar, sabe? Ei, me perdoa. Isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Isso não vai levar a lugar nenhum. Vamos parar? Sabe, às vezes você tem até razão. Às vezes você tem razão. Mas sabe o que é ser uma pessoa sábia? É não querer ter razão sempre. É se calar na hora que precisa se calar. É conter uma palavra na hora que precisa conter. Então é um dos princípios. O princípio da honra, da sabedoria do Senhor é essa. Como a gente precisa se conter. Uma discussão, Nós podemos ser... uma palavra que eu esqueci, mas nós podemos conter algo destrutivo dentro de uma casa, dentro de um casamento. Então, se você tá vendo que a pessoa, ela tá se exaltando demais, se você tá vendo que a pessoa, aquela discussão não vai levar a lugar nenhum, mas você quer ter sempre a razão, Cuidado. Sabe aquele ditado? Antes ser feliz do que ter razão? É mais ou menos por aí mesmo. Mais ou menos por aí. Porque a felicidade, ela é um princípio que vem com o quê? Com a sabedoria. Só é, feliz verdadeiramente quem é sábio plenamente. Então, pra gente ter sabedoria, a gente precisa entender que nem sempre a gente vai ter razão. Por quê? Porque o tolo, gente, ele sempre vai querer ter razão. Então deixa o tolo achar que ele tem razão. Fala com a pessoa. Não, você tem razão mesmo. Tem razão, tá certo. Certíssimo. E aí, vida que segue. E aí, depois que os ânimos acalmaram, Depois que tudo, aliviou, tá em paz o clima. Aí você entra numa conversa, você fala, ei, eu fiquei chateada com aquilo que você me falou, você acredita? Eu acho que você não deveria ter falado daquela forma. Mas acho o momento certo. Existe tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. O Senhor nos diz isso, então existe um momento certo, o momento das nossas ações, o momento das nossas palavras, o momento de se mover, E aí, olha, absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Então, olha aqui, o Senhor está dizendo uma coisa que Ele odeia. Absolver o ímpio, quem está errado, e condenar o justo. Então isso aqui diz muito sobre a justiça divina. Por isso que a gente precisa ser movido pelas coisas dos céus. Por isso que a gente precisa ser movido pela sabedoria do Senhor. Entendendo que a justiça divina
ela é maior do que a justiça dos homens. Se você acha que alguém está sendo injusto com você, se as pessoas não estão notando, né? Tenha uma certeza no seu coração. O Senhor está vendo, porque os olhos do Senhor estão por toda parte. Então, o Senhor odeia quando condena alguém que é justo. Então pode ter certeza que a justiça divina, ela é superior à justiça dos homens. E agora a gente vai a Amém. Amanhã a gente termina de ler Provérbios 17, porque ele é um pouquinho grande e ele é muito importante, então tem que ir parando em cada versículo, porque ele tem tanto para nos ensinar, né? Tem tanta coisa para a gente aprender com esses provérbios. Então amanhã a gente vai terminar Provérbios 17. E agora, hoje, a gente vai entrar na carta ao Timóteo. Ontem nós terminamos, né, a segunda carta aos Tessalonicenses, uma carta poderosa, que a gente viu muito o Senhor nos convidando ali a despertar os sonhos. Então o Senhor diz, olha, não andem ociosos. Se vocês querem verdadeiramente ver o mover de Deus, vocês precisam agir pelo mover de Deus, viver o sobrenatural. Então algo que o Senhor tem me falado muito é romper e voltar para a essência. Duas palavras que Ele tem colocado no meu coração. Romper e voltar para a essência. E eu entendi uma coisa. A gente só vai conseguir romper na fé quando a gente voltar para a essência do Senhor. A essência do Senhor é o quê? A essência da adoração, da oração e da palavra. Esse é o princípio da honra. A gente só vai conseguir honrar verdadeiramente o Senhor quando a gente conhecer os planos do Senhor. Quando a gente conhecer quem o Senhor é, o que Ele espera da gente. Então a gente precisa voltar para a essência para a gente romper. A gente romper nos nossos sonhos, romper na nossa fé, romper no sobrenatural de Deus. Amém? Então, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A segunda carta aos Tessalonicenses, que foi uma bênção, quantas coisas o Senhor nos ensinou ali. Mas a primeira carta a Timóteo também é uma carta, assim, que a gente pode aprender muitas coisas. Quem era Timóteo? A gente vê muito lá em Atos, né? Timóteo foi um discípulo. Por quê? Ele foi uma pessoa, os estudiosos dizem que Timóteo, gente, era muito jovem. Então você vai ler aqui e perceber a responsabilidade de Timóteo. Timóteo, ele aprendeu muito com o apóstolo Paulo. E ele era um grande confidente do apóstolo Paulo. Se tornou um grande amigo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo confiava muito nele, né? Então ele era uma pessoa que era sábia, que sabia se mover ali também pelo agir de Deus. E aí você percebe um menino tão jovem que aceitou, né, trabalhar para as obras do Senhor, tão sábio. Então você vê, maturidade, ela não vem com a idade. Muitas pessoas, você fala assim, a pessoa tem 100 e tantos anos, é uma pessoa madura. Não é uma pessoa madura, nem sempre. A gente vê que a maturidade, ela vem quando a gente aceita as nossas experiências, quando a gente aprende com elas, que é o princípio da sabedoria. Por isso que o Senhor, Ele sempre diz, gente, o que você pode pedir de principal na sua vida, de mais importante, é a sabedoria. Que vale mais do que ouro, vale mais do que a prata, porque se você é uma pessoa sábia, você vai entender e vai conseguir se mover por todas as partes da sua vida. Você vai conseguir ter uma intimidade maior com o Senhor, né? Porque a nossa sabedoria, ela não vem de nós mesmos, não porque nós somos suficientemente bons, mas porque o Senhor, né, nos alimenta. Então, Timóteo era essa pessoa. Então aqui fala que princípios para a vida diária que na minha Bíblia tem. Orar pelas pessoas, a gente vai aprender muito na carta a Timóteo. Alguns princípios. Orar pelas pessoas, principalmente por aqueles que ocupam posições de autoridade sobre você. A gente tem uma dificuldade, né? Porque a gente sempre acha que tem o rei dentro da barriga. Vocês já ouviram esse ditado? Que nós somos melhores do que todo mundo? Então, a gente até a dificuldade de orar pelas pessoas, a gente tem. De tirar naquele momento que a gente está a sós, a gente tende a orar só pela nossa vida, né? Só pelo eu. E aqui a gente vai aprender um princípio poderoso que é orar pelas pessoas. É uma forma de honrar o próprio Deus.
Então aqui também fala sobre buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a estabilidade e a bondade todos os dias da sua vida. Não só o dia que te convém, não é só o dia que você tá animado, não é só o dia que você quer. A gente tem isso, né? O dia que eu quero, eu vou ser educado. O dia que eu tô afim, que eu tô feliz, aí eu vou sorrir. Sabe que a pessoa bipolar, gente? Sabe aquela pessoa bipolar? A gente tem que aprender, não a bipolaridade, não tô dizendo a bipolaridade diagnosticada não, tá? Tô dizendo aquela pessoa que realmente, ela se move pelos seus sentimentos, que você conhece ela, você fala assim, nossa, essa pessoa hoje tá no dia ruim, no dia D. No lugar que eu trabalhava, tinha uma pessoa assim, a gente falava, nossa, hoje a pessoa tá no dia D dela, então não conversa com ela não. Que não sejamos essa pessoa, não sejamos essa pessoa. Né? O Senhor nos fala que, olha, que a gente busque a piedade, a fé, o amor, a estabilidade emocional e a bondade todos os dias da nossa vida. No dia bom, no dia ruim. No dia que eu tô cansada, eu vou vir aqui, vou abrir a live e vou falar, ai, nossa, hoje eu não tô afim, vou ficar aqui mal-humorada, despejando tudo aqui sobre as pessoas. Não, entende? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Buscar uma estabilidade emocional, um equilíbrio emocional. E o nosso equilíbrio emocional, ele vem muito da forma de como a gente cuida do nosso espiritual, da forma como a gente cuida da gente, né? Dos nossos dias, do nosso sono, da nossa alimentação, da nossa rotina. Não desista nem desanime em sua caminhada cristã, mas combata o bom combate da fé. Então a gente só vai combater o bom combate com a fé. A perseguição com a fé. Os dias difíceis, os dias ruins com a fé. As pessoas insensatas, tolas, com a fé. Amém? Então, vamos começar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho da fé. Olha só que lindo, o apóstolo Paulo considera Timóteo um filho. Porque é lindo, né, quando você conhece alguém e ela, por exemplo, não conhece o Senhor. E você tem o privilégio de poder somar na vida dessa pessoa com isso. Então você vai discipulando essa pessoa. Você gera um filho. Porque você vai gerando fé naquela pessoa através do seu jeito de ser, através das suas palavras, através do seu conhecimento, através do Espírito Santo que habita em você. Então o apóstolo Paulo considerava Timóteo um filho de fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Gente, a gente leu, né? Em Éfeso, era algo muito difícil de se conter, como o apóstolo Paulo sofreu com aquele lugar, porque as pessoas, então você vê que era uma igreja que perecia de conhecimento, porque as pessoas perecem por falta de conhecimento, né? Por falta de sabedoria mesmo. Então, como o apóstolo Paulo teve grandes dificuldades com aquele lugar, por quê? Porque as pessoas, elas aceitavam qualquer coisa, elas ouviam qualquer coisa. Elas não tinham uma certeza no coração. Então, como a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, olha, você vai ter que permaneça, né? Ele já estava, permaneça em Éfeso para ordenar as pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O Senhor disse muito isso, gente, ontem, como que o Senhor é perfeito nas coisas. Ontem eu fui dormir com isso na cabeça. Eu falei assim, nossa, eu preciso... Sempre que a gente vai buscar um conhecimento, a gente acha que tem pouco. Desde que eu comecei a fazer as lives aqui, eu tenho um temor muito grande pela palavra de Deus. Então, eu não simplesmente abro a Bíblia aqui e começo a jorrar as coisas achando que é da minha cabeça, do meu conhecimento, do meu entendimento. Então,
é uma das coisas que eu sempre comecei a me cobrar muito. Eu preciso buscar mais. E ontem à noite, e a gente percebe que o inimigo sempre vai tentar trazer essa culpa, essa cobrança para o nosso coração, né? Então, ontem à noite eu senti muito o Senhor me dizendo isso, falando: olha, Isabela, mais vale o pouco conhecimento sendo movido pelo Espírito Santo do que a pessoa que muito conhece, que muito sabe, mas age pelo seu próprio entendimento, mas que não carrega o Espírito Santo com ela. Então eu percebi, é isso, nós precisamos chamar mais o Espírito Santo para vir conosco, né? Não adianta você fazer o melhor curso de teologia, a melhor faculdade, ter mestrado, doutorado e não sei mais o que, mas se você não carregar o Espírito Santo, nós vamos ser pessoas tolas, né? Nós vamos estar correndo atrás do vento. Então é isso aqui que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção daquela igreja. Falando, olha, muitas vezes as pessoas ficam discutindo entre si doutrinas, né? Então a religião ela é muito importante, mas como a gente precisa voltar para a essência. Como a gente precisa voltar para a palavra de Deus, para o Espírito Santo. Sabe? Parar de discutir doutrina. Eu fico, chateada quando eu abro a internet e vejo, assim, tantas pessoas, igrejas disputando entre si, sabe? Quem tá certa e quem tá errada. E discutindo muitas vezes algo que é uma doutrina, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque aquela igreja de Éfeso estava se dividindo por causa dessas doutrinas controversas. As pessoas, né, elas queriam muito se mostrar conhecedoras da palavra, muito, mas aí elas estavam se dividindo porque elas diminuíam as outras pessoas, né? Falavam, você tá errado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, e toda vez que a gente for principalmente levar a palavra do Senhor para algum lugar, Espírito Santo, tá com você. Me move. Não adianta. Eu posso ter lido a Bíblia 50 vezes. Mas se eu não tiver o Espírito Santo me guiando, eu não vou ter o verdadeiro entendimento. Por isso que muitas vezes quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente tem tanta dificuldade. Porque a gente quer entender por nós mesmos, né? Agora, quando a gente entende que vem do Espírito Santo, que não vem de nós, o conhecimento, da sabedoria, quando os olhos se abrem, não é sobre nós, né? Mas é sobre o Espírito Santo que habita em nós. Então ele fala, olha, cuidado, porque essas genealogias intermináveis causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé, né? Que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, mais vale uma pessoa com um coração aberto, com um coração movido pela fé do Senhor, uma pessoa quebrantada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que carrega unção. Quando aquela pessoa abre a boca, gente, tudo se clareia. Você ficaria assim, horas ouvindo a pessoa e você fala, como que eu não pensei nisso antes? Que sabedoria! Eu tive na escola, provavelmente, algumas pessoas tiveram esses professores, né? Que chegavam, principalmente na faculdade, a gente vê muito isso. Ai, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. E ele chega, a primeira aula, é só falando sobre currículo, né? Currículo da pessoa dá 5 folhas. Que eu fiz isso, eu fiz aquilo, papapá. Aí quando você vai ver a aula da pessoa, meu Deus, você fala, gente, eu não tô entendendo uma palavra que aquela pessoa tá falando. O conhecimento todo que ela carrega. E a palavra dela é tão difícil, sabe? Agora, quando você vê uma pessoa que tá ali, disposta a aprender, que assenta e fala assim, olha, eu tô aqui de coração aberto. Você sente o professor, né? Que tem aquilo, às vezes fala ali, mas você vê que às vezes é jovem, professor mais jovem, que tá ali começando e tudo. Mas ele tem uma sabedoria no falar, ele tem clareza, ele tem entusiasmo, ele ama o que ele faz. Isso muda
todas as coisas. Então a gente precisa carregar, pedir o Senhor. Senhor, se o Senhor não vier comigo, não me leva para esse lugar. Eu preciso da tua unção, né? Para realmente clarear. Que é isso que é o Evangelho. Gente, Jesus é simples. Jesus é simples. Ele assentava e todas as pessoas conversavam e ele transmitia a verdade sobre as pessoas. Ele andava sobre as pessoas. Do mais rico ao mais pobre. De prostituta a rainha. Ele andava sobre todas as pessoas e todas as pessoas entendiam o que ele estava ali querendo dizer. Então, assim, o Evangelho, ele é simples. Nós é que dificultamos ele. É claro que a gente precisa estudar, é claro que a gente precisa se aprofundar, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente quer entender, né? Então, realmente, a gente se aprofundar e estudar mais é sempre muito válido. Mas não queira dificultar muito as coisas, né? Queira ser claro com aquilo que você entende. E aí é isso que ele estava falando. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para homicidas, para os que praticam imoralidades sexuais, homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Amém. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. A lei, ela é importante? Claro que ela é importante, né? Claro que ela é importante. Mas a lei, ela é mais importante para quem é tolo. Para quem não conhece verdadeiramente ao Senhor e não tem essa sabedoria e esse discernimento. Porque quem tem, gente, tem o temor ao Senhor e não age. Não porque a lei não diz para agir, mas é porque ele carrega o discernimento do Espírito Santo. Né? Então, quando na Bíblia fala o mandamento, honre pai e mãe, para pessoa que é tola, para pessoa que é insensata, que distrata os pais, que não honra ninguém, que se acha melhor que todo mundo, você tem que pregar isso, você tem que ser claro, o óbvio também tem que ser dito, né? Honre pai e mãe, é um princípio bíblico. Há 2000 anos atrás, isso vem dando certo, né? E você, olha só, se você não honra quem gerou a vida em você, como que você vai honrar qualquer outra coisa? Quando você desonra seu pai e sua mãe, você está desonrando o próprio Deus. Então você tem que ensinar isso para a pessoa. Agora, a pessoa que tem o discernimento do Senhor, você não precisa nem dizer isso para ela, sabe? Porque ela tem temor, ela fala, Senhor, eu sei, eu tô errada. Por mais que aquela pessoa me feriu, ela me feriu porque feriram ela. Ela só está repetindo, ela só está continuando aquele ciclo repetitivo. Mas, Senhor, eu quebro isso em nome de Jesus. O Senhor me amou, o Senhor me perdoou, né? Eu era quem eu era antes do Senhor. Olha tudo que eu fazia, que eu era contrária. Então eu sei, Senhor. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Cuidado, né? Para vocês não dividirem a igreja querendo se mostrar como mestres da lei, eu sou superior e tudo. Então eu fico muito triste porque muitas pessoas se afastam de Deus por causa disso aqui, por causa de doutrinas, né? As pessoas tentando corrigir, tentando ser melhores do que as outras, e o evangelho é tão simples, né? Não quer dizer que o evangelho é só de amor, né? Em toda a Bíblia a gente lê, Deus é amor, e por ele ser amor, ele também é obediência. Amar também é ser obediente, amar também é honrar, amar também é perdoar. Então a gente precisa entender. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim
que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo o alcancei, a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Olha que lindo, o apóstolo Paulo está falando, eu, o maior pecador de todos os tempos, a graça do Senhor me alcançou. Porque o apóstolo Paulo, gente, ele era um perseguidor de cristãos. E o pior, ele era ignorante, ele achava que ele estava fazendo, achava que era certo. Ele achava que ele estava certo. Só que a misericórdia do Senhor veio, alcançou ele, abriu os olhos dele. Ele converteu, ele escolheu a melhor parte. Né? E aí ele está falando, olha, isso foi para provar, isso foi para me provar como a graça de Deus alcança todas as pessoas. E como a gente tem a mania de duvidar dela, gente. Como a gente tem mania. É a mesma coisa do apóstolo Paulo. Ele se converteu, ele matava pessoas inocentes, ele perseguia pessoas que faziam o que ele faz, que é pregar o evangelho, né? E aí, de repente, ele se depara com pessoas que fazem o mesmo. Ele vai duvidar que a graça de Deus vai alcançar aquelas pessoas se a graça de Deus alcançou ele mesmo? Não. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós duvidamos da graça de Deus, que ela é capaz de alcançar as pessoas ao nosso redor. Você fala, não, aquela pessoa é difícil demais. Aquela pessoa ali, ó, aí é difícil. Nossa, aquela pessoa tá numa vida que é completamente contrária. Quando você vai olhar pro seu passado, você tava naquela vida. Né? Olha de onde o Senhor te tirou, olha como Ele te alcançou. Então Ele faz isso na nossa vida como prova de que Ele é suficientemente bom e que Ele é suficiente para fazer qualquer coisa, para alcançar qualquer pessoa. Por isso a gente precisa pedir que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, venha na frente. Né? Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue alcançar tantas pessoas assim, tocar tantos corações e transmitir a verdade do Senhor. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Glória a Deus. Gente, enquanto eu estava lendo aqui, me veio uma história na minha cabeça. Pra gente finalizar. Nós finalizamos o capítulo 1 de Timóteo, mas para finalizar me veio uma história na cabeça que uma vez eu ouvi. E eu nunca mais esqueci. Um homem tinha um barco. Ele tinha um barco, só que o barco dele estava furado, estava rachado. E ele sabia disso. Mas ele, antes de arrumar o barco, ele queria mandar pintar o barco. Então, ele contratou um servo, contratou uma pessoa para pintar o barco. Ele contratou a pessoa apenas para pintar o barco. Entregou o barco para a pessoa e falou, olha, eu vou te pagar tanto para você pintar. A pessoa foi pintar o barco. E quando ela foi pintar o barco, ela viu que o barco estava furado, estava rachado. E ela foi e prontamente já consertou, sem a pessoa ter pedido. Era um rachado pequeno, mas a gente sabe que isso pode causar um desastre muito grande. E ele foi contratado para o quê? Para pintar o barco. Mas ele não somente pintou o barco, ele foi lá, tampou a rachadura, consertou o barco, entregou para o proprietário dele. Olha, o barco pintado. Nem falou que consertou o barco, nem nada. Entregou o barco. Passaram-se alguns dias e os filhos do dono do barco, sem pedir autorização do pai, pegaram o barco e foram para o rio. Saíram no barco. E o pai, quando percebeu aquilo, ficou apavorado, porque ele lembrou da rachadura do barco. Então ele ficou apavorado. Ele falou, meu Deus, meus filhos estão no barco furado.
meu barco tá furado, eu mandei pintar e esqueci de consertar o rachado que tava nele. Então ele ficou apavorado. E aí o servo tava na casa dele e foi falar, a gente precisa ir lá conter, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí o servo falou com ele, ei, não, pode ficar tranquilo, eu arrumei a rachadura do barco, seus filhos estão em segurança. Então aquele homem, com tamanha felicidade, alívio, você pensa, seus filhos estarem correndo perigo de vida, se você é pai, se você é mãe, você vai entender. Ele honrou, ele falou, olha, eu vou te pagar o triplo, porque você cuidou daquilo que eu tenho de mais precioso. Aí o homem ficou sem entender, não, mas era um rachadinho assim, isso não vale o rachado, pode ficar tranquilo. O homem falou, não, mas você cuidou do que eu tenho de mais precioso, que são os meus filhos, então você merece infinitamente mais. E essa história nos faz pensar em como Deus age na nossa vida também, né? Quando a gente cuida dos filhos dele, que são as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente faz tão pouco. Às vezes o Senhor nos manda pintar o barco, mas tem uma enorme rachadura no barco ou tem uma rachadura pequenininha. Mas por preguiça, sabe? A gente faz, não, eu vou fazer só o mínimo. A gente se contenta em fazer o mínimo nas coisas. E aí, como o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, que eu falei para vocês, em romper, pra gente romper na fé e romper no que o Senhor espera da gente, a gente precisa fazer além do que Ele nos pede. Porque certas coisas não precisam nos pedir. Gente, certas coisas não precisam nos pedir. A gente simplesmente tem que fazer. Sabe? A gente simplesmente tem que fazer. Certas coisas Deus não faz na nossa vida que a gente nem pediu. Você fala, Deus, está acontecendo, eu te pedi isso, mas o Senhor me entregou isso. Ele quer que a gente faça isso na nossa vida também. Às vezes Ele nos pede isso, mas Ele quer que a gente faça isso, Ele quer que a gente expanda. Sabe? Que a gente não tenha preguiça, que a gente seja proativo em tudo que a gente se propor a fazer e que a gente cuide dos filhos dele, porque não existe nada de mais precioso que o Senhor tem do que os seus próprios filhos. Então, assim, você prosperar, você conquistar coisas, glória a Deus, mas você conquistar vidas para o Senhor, você honrar as pessoas que estão ao seu redor, você unir a sua família. Às vezes a sua família está tão quebrantada, o Senhor quer levantar você para unir ela novamente, para falar no almoço, olha, vamos orar, vamos acalmar os ânimos, para você ser o porta-voz do Senhor, sabe, por onde quer que você vá. Então isso veio na minha cabeça agora, essa história, que me tocou muito. Eu falei, gente, como é tão simples às vezes o agir de Deus e a gente dificulta tanto, né? A gente dificulta tanto. Ele é tão bom na nossa vida, tão bom, infinitamente melhor do que nós merecemos, e é isso que o apóstolo Paulo, a gente vê pela história do apóstolo Paulo, né? Ele podia ter continuado a sua vida normal, mas ele decidiu entregar a sua vida e ir atrás de ajudar o Senhor a salvar pessoas, como ele, né, teve a sua vida salva, transformada. Amém? Glória a Deus. Então, feche seus olhos, já nesse espírito, né, de adoração. Feche seus olhos e peça para o Senhor, sabe? E te mostrando, peça para o Senhor, Senhor, eu quero ser esticada nessa manhã. Eu quero ser esticada, sabe? Me estica mais um pouco, Pai, porque eu quero romper. Eu não quero ficar nessa mesmice de sentimentos, nessa mesmice da fé. Não, Pai, eu quero romper na fé. Eu quero viver o Teu sobrenatural. Então eu tô aqui, Pai, permitindo que o Senhor me estique um pouco mais. Me mostre onde eu posso ir além, sabe? O que o Senhor quer que eu faça, onde quer que o Senhor quer que eu ande, com quem o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu mude, Pai. Sabe? Tira todo apego do nosso coração, apego de coisas que já se foram, apego de coisas que a gente precisa descartar mesmo, Pai. Sabe? Apego de sentimentos. Às vezes a gente está guardando tanto lixo dentro de nós, palavras que foram despejadas, sentimentos que foram despejados. Pai, hoje a gente entrega para o Senhor, sabe? Hoje a gente entrega para o Senhor, a gente não quer continuar com isso. Limpa mesmo, Pai. Sabe? Limpa mesmo, esvazia esse vaso e preencha
com a tua graça, Pai, com a tua unção de coragem, a tua unção de ousadia, a tua unção de sabedoria, Pai. Graças nós te damos porque o Senhor é bom e o Senhor nos alcançou até aqui, o Senhor nos atraiu até aqui, Pai. Graças nós te damos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, se renova a cada manhã. E mesmo nós não merecendo, mesmo nós cansados, Pai, mesmo desanimados, o Senhor vem e nos renova e nos dá um transbordo, Pai, para que a gente transborde sobre a vida das outras pessoas, para que a gente faça mais, Pai. A gente está fazendo tão pouco, Pai, o Senhor quer mais, sabe? O Senhor quer realmente que a gente dê passos de fé, que a gente vá além, que a gente viva e experimente o Teu sobrenatural, Pai. Graças nós te damos porque o Senhor é bom a todo tempo, então nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por quem o Senhor é, agradecemos pelo que o Senhor tem feito nas nossas manhãs, agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, e nós te pedimos, permaneça em nosso meio, permaneça, sabe, nós queremos permanecer na fé, Pai, dar continuidade na tua obra. Em nome de Jesus, vem conosco nesse dia, nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Hoje é dia 26/7, 26 de julho. Não tema o inimigo. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, as águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Não devemos apenas pedir que Deus nos livre dos planos malignos do adversário, mas que nos livre de temer o adversário. Davi sabia quem estava ao lado dele. Você também precisa saber quem está ao seu lado. Nunca permita que o terror do inimigo sufoque sua alma. Lembre-se, Deus é o Todo-Poderoso. O inimigo não é nem de longe tão poderoso quanto Deus e nunca será. Ele tem poder apenas sobre pessoas que acreditam em suas mentiras, em vez de acreditar na verdade de Deus. O inimigo sempre tenta impedir tudo que o Senhor deseja fazer em sua vida. Não tenha medo, refugie-se no Senhor, em oração, em adoração e na palavra. Se o ataque for grande, as bênçãos vindas do outro lado certamente serão grandes também. Os desafios que você enfrenta enquanto caminha rumo à terra prometida para a qual Deus a está conduzindo, produzirão em você fé e força para vencer. Às vezes, nossos momentos de maior fraqueza antecedem a maior obra de Deus em nossa vida. Esses tempos de ataque do inimigo só servirão para aumentar sua confiança no Senhor e a paz que lhe dá. Eu te agradeço, Senhor, porque estás do meu lado e porque me dá coragem para enfrentar as adversidades. Quero meditar com frequência sobre teu poder absoluto, de modo a fortalecer minha fé e não temer o inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Não tema o inimigo, gente. Maior é aquele que habita em nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por mais uma live e pela sua presença aqui, né? Obrigada por mais uma manhã, por o Senhor ter, né, te atraído até aqui, por a gente ter tido esse momento tão precioso, tá? Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Gente, obrigada por cada um que se inscreveu. Ontem nós batemos 1000 inscritos no canal do YouTube. Pra graça de Deus, né? Todas as lives, quando terminam aqui, eu subo lá no YouTube. Então, em nome de Jesus, já vamos ter a Bíblia toda. Começamos, eu acho que lá tá a partir de Romanos. Não tenho certeza, mas eu quero colocar Atos lá também. Mas se você não se inscreveu, se inscreva. Nós também temos o grupo do WhatsApp de devocional. Eu esqueci ontem, gente, colocar o link na bio, mas para quem tava me pedindo no individual, eu enviei o link para todo mundo, tá? Para vocês entrarem no grupo. E eu acho que é isso. Os recados são esses, não são? Que eu dou. É só para você permanecer mesmo.
diariamente aqui conosco. Nós estamos aqui todos os dias, 8 horas da manhã. Amém? Eu vou lendo os comentários, eu tô lendo aqui os comentários de vocês, eu vou lendo enquanto eu coloco o louvor. O louvor que eu escolhi hoje chama Caminho do Deserto. Muita gente conhece esse louvor, eu amo ele particularmente. Ele fala muito comigo, chama Caminho no Deserto. Vou lendo aqui os comentários, tá? Amém. Rodrigues Brum, glória a Deus. Glória a Deus por você estar aqui. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Estás aqui. Amém. Vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, Amém. te adorarei, Amém. te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Mal, o louvor se chama isso, Caminho no Deserto. Obrigada, Priscila. Estás aqui, Amém. Amém. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho
esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém! Glória a Deus, pessoal! Obrigada por mais um dia, obrigada pela vida de vocês. Gente, a gente tá muito chique, olha só. A Gladys tá aqui diariamente. Gladys, de onde que você tá? Você sempre tá aqui escrevendo em espanhol, eu acho que você é de... De onde que você falou que você é? De Portugal? De onde? Obrigada pela vida de cada um de vocês, glória a Deus. Pessoas aqui do Brasil inteiro, né? Como Deus tem unido, toda honra e toda glória a Ele. Por isso que eu falo, sou do Paraguai, amém. Que bênção. Por isso que eu falo, Deus vai além e faz o sobrenatural, né? Coisas que a gente jamais imaginava. Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que tá aqui, tá? Muito obrigada mesmo por todo carinho, que o Senhor abençoe muito a nossa vida, abençoe muito o seu dia. Amém? Eu te espero amanhã, então, 8 horas da manhã. Beijo! Beijo!